A paz do Senhor Jesus, aos nossos alunos do Seminário Teológico do IBBC, nós vamos para mais um vídeo aula, trabalhando aqui a sexta apostila, a matéria Teologia do Novo Testamento, e nós vamos para a lição, paramos o vídeo anterior na página 51, retomamos na página 52 com a lição 11, Escatologia. Alguns assuntos tratados por Paulo sobre esse tema são o estado intermediário, o homem do pecado, a vinda de Cristo, a ressurreição e o juízo. O estado intermediário é fundamentado basicamente num texto de difícil interpretação, que está em 2 Coríntios 5, do 1 ao 10. Mas o que acontece entre a morte e a ressurreição tem um fundamento melhor em Filipenses 1:23, o que está de acordo com as palavras de Jesus ao ladrão na cruz. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo prefere descrever a morte como dormir. A vinda de Cristo será precedida pela manifestação do homem da iniquidade, que é chamado de a besta em Apocalipse 13. A apostasia, rebelião, revolta, será característica nessa ocasião, quando o anticristo promoverá uma rebelião contra a autoridade de Deus. A vinda de Cristo será repentina, no abrir e fechar de olhos. A terminologia de Paulo para a vinda de Cristo emprega 3 palavras: vinda, parousia, manifestação, epifania, e revelação, apocalipse. A parousia é a vinda pessoal visível de Cristo para ressuscitar os mortos em Cristo. A epifania indica a visibilidade do retorno de Cristo, sua vinda definitiva em glória. E Apocalipse é a vinda de Cristo em glória. Não é Cristo quem revela algo, mas Ele próprio que é revelado, isso é, Ele sai do lugar oculto no qual se encontra no momento. A ressurreição dos justos ocorrerá imediatamente após a vinda de Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Os crentes vivos receberão um corpo incorruptível e seremos arrebatados com eles nas nuvens, pois o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, segundo 1 Tessalonicenses 4,17. No final, Deus julgará o mundo, sem acepção de pessoas, trará à luz aquilo que está oculto e julgará tanto os vivos quanto os mortos. Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Os cristãos deverão comparecer perante o tribunal de Cristo para serem galardoados de acordo com suas obras. Encerramos a página 52, página 56, lição 6, Teologia das Epístolas Gerais. As epístolas gerais ou católicas, no sentido universal, elas receberam tal designação nos primórdios da história da igreja, pelo fato de cada uma ser endereçada à igreja em geral, e não a uma única congregação. São cartas universais, escritas por vários apóstolos, sendo que a de Hebreus é de autoria desconhecida. Diferentemente das paulinas, as gerais, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro e Judas não foram escritas declaradamente para destinatários definidos como igreja. Como as epístolas de João já foram consideradas juntamente com a teologia joanina, vamos analisar somente as demais epístolas separadamente e ver a contribuição delas para a formação da teologia do Novo Testamento. São 6.1. Teologia da Epístola de Hebreus. Para os nossos propósitos, não vamos discutir a questão de sua autoria, mas sempre os temas teológicos. Essa epístola é a maior dessa categoria e sua teologia tem um grande peso no Novo Testamento. A cristologia dessa epístola é forte
E nenhum livro do Novo Testamento enfatiza mais a humanidade de Jesus do que Hebreus. Hebreus é praticamente um comentário do livro de Levíticos que não pode ser entendido cristologicamente sem o seu auxílio. Tópico 1. Deus. A pessoa de Deus ocupa um lugar central nessa epístola. Nós vamos parar nesse tópico de Deus aqui. Não, vamos dar sequência. Lição 1, tópico 1, Deus. A pessoa de Deus ocupa um lugar central nessa epístola. Deus já é introduzido nessas epístolas nos seguintes termos. Há muito tempo Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nos últimos dias falou-nos por meio do Filho. Ele é mencionado 68 vezes. Deus é descrito como um Deus vivo, grandioso e criador. É uma coisa terrível cair em suas mãos, pois ele é fogo consumidor, a sua ira é real, ele é o juiz de todos, ele é o Deus Altíssimo, é descrito como arquiteto, pai dos espíritos, o que disciplina os seus filhos em amor, o que providenciou o sumo sacerdote, o sacrifício e a nova aliança, e que ajuda os crentes necessitados. Tópico 2, Jesus como sumo sacerdote. Esse tema é central na cristologia de Hebreus. Hebreus é o único livro do Novo Testamento que apresenta Jesus explicitamente como o nosso sumo sacerdote. O título mais usado para Jesus. O termo sacerdote é usado 14 vezes e sumo sacerdote 17 vezes. O sacerdócio de Cristo é contrastado com o de Arão e com o de Melquisedeque. Superioridade do sacerdote de Cristo em comparação com o sacerdócio levítico é demonstrado da seguinte forma. 1. O sacrifício de Jesus não precisava ser repetido, foi único. 2. Ao contrário dos sacerdotes levitas, Jesus era um sacerdote perfeito. 3. Os sacrifícios eram insuficientes e impotentes para remover pecados, enquanto Jesus, como sacrifício único e perfeito, era suficiente para a remoção completa dos pecados. 4. O sacerdócio do Velho Testamento é o sistema sacrificial era apenas uma sombra do sacerdócio e sacrifício do Novo Testamento. O sacerdócio de Cristo é comparado a Melquisedeque, um personagem sem registros de ascendência e descendência. Como Melquisedeque, Jesus é visto como alguém que tem seus direitos sacerdotais não por herança física, mas sim por doação direta de Deus. Jesus não é apenas o sumo sacerdote último e completo, cumprindo a lei mosaica, que era a sombra do que havia de vir. Ele é também o sacrifício perfeito. O sangue de Cristo, o Deus homem, é eternamente eficaz, satisfazendo de uma vez para sempre as exigências do templo celestial. Desse modo, Jesus é o sumo sacerdote, o sacrifício, o mediador e a propiciação da nova aliança. Como um sacerdote, Jesus pode se compadecer das nossas fraquezas. 3. Jesus, o Filho de Deus e homem perfeito. O nome humano Jesus aparece 9 vezes. O autor informa que Jesus pertencia à tribo de Judá, recebeu oposição dos pecadores e foi morto fora de Jerusalém. Jesus é visto como aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, e que se tornou por provação e sofrimento o homem perfeito, novo Adão. Ele é o herdeiro prometido que dominará toda a terra. Jesus é o Salvador através do qual Deus providenciou a propiciação do homem, e através dele há a vitória sobre o medo, a morte e Satanás. A cristologia dos Hebreus é um dos textos mais explícitos do Novo Testamento com respeito à divindade de Jesus. Esse texto retrata Jesus como Filho, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus é o Filho gerado do Pai, adorado pelos anjos, declarado e soberano como um reino, sobre um reino eterno.
E, por fim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é superior aos anjos, a Moisés, a Josué, ao sacerdócio levítico, e sua aliança é superior à velha. Lição 6, vida cristã. Nós estamos na página 54, o último tópico da página. Um dos grandes temas da vida cristã está em Hebreus, é a fé. A fé aqui, nessa epístola, recebe uma ênfase diferente da que se tem na teologia paulina. Há um capítulo todo dedicado a esse assunto com um exemplo do Velho Testamento. Ela é definida em termos como certeza e prova, e a base para um relacionamento agradável a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quem? Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Jesus é o autor, consumador da nossa fé. Por essa fé, muitos conseguiram realizar feitos notáveis. Em contrapartida, outros, por sua vez, enfrentaram açoites, apedrejamento, prisões, sofrimentos, vitória e morte. Conforme George Led, o homem de fé é aquele que não considera o mundo visível da experiência humana, o mundo dos valores supremos. Ele reconhece que acima estão as realidades espirituais do reino de Deus, que ele não pode perceber em seus sentidos físicos, mas que para ele são mais reais que o mundo fenomenal. Hebreus também é um livro de advertência a partir do exemplo de Israel na sua caminhada pelo deserto e como ele enfrentou as dificuldades e necessidades. O autor faz solenes advertências aos cristãos para que não sigam o mau exemplo de Israel. Há praticamente 5 advertências. 1. A negligência da nossa salvação. 2. O descanso perdido no êxodo e hoje. 3. A perda da salvação comunitária e a terra infestada de males. Encerramos a página 54. 4. O perigo do pecado deliberado. E 5. A rejeição do mediador da comunidade de Deus. Ainda na página 55, lição 6, tópico 2, Teologia da Epístola de Tiago. Essa epístola é um sermão com 108 versículos que contém 54 mandamentos. A semelhança dessa epístola com o Evangelho de Mateus e com os ensinos de Jesus e sua ênfase na vida cristã é muito grande. Tiago, a semelhança de Paulo e João, também trabalha com antíteses. No seu caso, ele trata sobre 2 espécies de fé, 2 espécies de sabedoria, 2 espécies de tentação, 2 espécies de confiança, pobreza e riqueza e os 2 tipos de religião. Apesar do aspecto prático, objetivo e pastoral dessa epístola, nem por isso ela deixa de ser teológica. O estilo da epístola é judaico, seu vocabulário é expresso com alguns termos judaicos como sinagoga, mas ela é essencialmente cristã, o que pode ser observado em textos que falam sobre a regeneração através da fé e sobre a vida de Cristo. Primeiro ponto, teologia de Deus. Tiago destaca o monoteísmo do cristianismo. Deus é visto como único e simples na sua essência. Criador, soberano sobre as nossas vidas, imutável na sua pureza e santidade. Ele é justo, vai recompensar cada um de uma forma correta. Ele é o Pai do seu povo, em cuja imagem somos criados. Revelou-se através de Abraão, dos profetas, elege os santos, é misericordioso, generoso, resiste aos soberbos e exalta os humildes. 2. A martiologia, a doutrina do pecado. O pecado é universal, habita em todo homem, produz a morte, se expressa em impureza, em ira, impureza moral, em blasfêmia, discriminação, em amargura e concupiscência,
em orgulho, em roubo e opressão, em guerras, contendas, invejas, dissensões, maledicências. Todos tropeçam em algumas coisas e os pecados devem ser confessados uns aos outros. O pecado não é apenas uma questão de ter uma conduta errada, mas de saber fazer o bem e não fazê-lo. 3. Provação e tentação. Vamos lá. Ainda que o termo grego seja o mesmo para as duas palavras, peraismos, Tiago faz distinção entre um e outro termo, o que pode ser verificado pelo contexto. Tiago desenvolve a diferença entre a aprovação positiva, que nos leva à vida, às vezes através do sofrimento para galardões no fim, ou a tentação negativa, que nos leva à morte, às vezes através da riqueza para o juízo final. A maturidade só é possível quando a fé é provada, o que, por sua vez, produz paciência, que, por sua vez, no último estágio, produz a maturidade. A tentação em si é neutra, mas no contexto do capítulo 1, do 13 e 15, refere-se à tentação para o pecado. No caso da tentação, o processo é inverso à provação. O que começa como uma simples tentação pode gerar o pecado, que por sua vez gera a morte. 4. Pobreza e riqueza. Quanto à riqueza, parece que Tiago fala às vezes aos ricos de fora da comunidade da fé. Talvez judeus ricos que não ajudavam os necessitados. Outras vezes, ele fala aos ricos na periferia da igreja. Tiago não condena a riqueza em si, mas o modo de aquisição e o uso egoísta da riqueza. O apóstolo condena a avareza, a exploração e a opressão aos pobres. Quanto aos pobres, Tiago é dogmático. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Lição 5. Fé, lei e justificação pelas obras. Tiago enfatiza as obras como resultado da fé e rejeita a ideia de uma fé que ele chama de fé morta, sem o acompanhamento das obras. Essa posição de Tiago levou alguns a deduzirem que ele estava contrariando o ensino de Paulo sobre a justificação somente pela fé e ensinando a salvação pelas obras. Quando Paulo trata sobre as obras, geralmente ele as relaciona com a lei, enquanto Tiago trata de realizações e trabalhos resultados tanto do amor como da fé. Na opinião de Led, Tiago e Paulo estão lidando com duas situações diferentes. Paulo com a autojustiça da piedade legal judaica e Tiago com a ortodoxia morta. Lição 6, oração, página 56 ainda. É um tema importante para Tiago. A tradição cristã afirma que Tiago dedicava muito tempo à oração. Em pelo menos 3 lugares nessa epístola, ele admoesta a respeito da oração. Ele exorta a orar por sabedoria, pedir com fé e não duvidar. Muitos não recebem o que pedem porque não sabem pedir, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Os presbíteros devem orar com fé e ungir os doentes com óleo. E citando o exemplo do profeta Elias, afirma que a oração do justo é poderosa em seu efeito. Lição 6.3, Teologia da primeira epístola de Pedro. Nós estamos na página 57. Essa epístola de Pedro, escrita para fortalecer os cristãos no sofrimento, é uma epístola doutrinária. Nela, Pedro ensina seus leitores a ter uma consciência correta do seu chamado e das suas implicações. O chamado não é somente para a obediência e salvação, mas também para o sofrimento. Na verdade, temos nessa carta uma teologia do sofrimento. Nessa curta epístola, Pedro trata de temas fundamentais do cristianismo, como a regeneração, santidade, obediência, atitude correta em relação ao sofrimento,
comportamento cristão, relacionamento conjugal, amor, relacionamento interpessoal, deveres e motivação do pastor, humildade, vigilância e graça, dentre outros. Tópico 1 da lição 6.3. Deus elegeu os seus, Ele é o autor da regeneração, sua vontade deve ser realizada, sua palavra permanece para sempre, Ele é o Criador poderoso, Ele é o Deus de toda graça, sua fé e esperança estão em Deus, a igreja é o povo de Deus, nós somos servos de Deus. Tópico 2, 6.3, tópico 2, Cristologia. Geralmente Pedro usa o título de Jesus Cristo, indicando uma confissão, e a confissão de toda a igreja, e outras vezes de Senhor, Kyrios, reconhecendo a exaltação de Cristo nos céus. Pedro deixa transparecer a divindade de Jesus várias vezes, o que inspirou os profetas. Página 57 encerramos, retomamos na página 58. Boa aula a todos.